Olá, quero dar as boas-vindas para o Cid Torquato, uma pessoa que eu tenho uma enorme satisfação em receber aqui, em entrevistar. Muito obrigada por ter aceito o convite, Cid. Seja bem-vindo, viu? Bel, o prazer é meu de conversar com você sempre, ainda mais uma entrevista como essa. Poxa, estou bem, com grandes expectativas. Que bacana, muito obrigada, Cid. Na verdade, você tem uma credencial muito forte, muito intensa, você tem uma atuação profissional muito intensa. A sua qualificação, eu vou colocar para o pessoal aqui no descritivo do vídeo, tá? Até para a gente não ocupar tempo da nossa entrevista. Eu gostaria de começar perguntando para você, Cid, o seguinte: você era um homem muito ativo, aí em torno dos 40 anos de idade, cheio de compromissos, de trabalhos, de eventos, de viagens, muito ativo, inclusive trabalhando lá junto ao governo federal, e de repente você foi surpreendido com um acidente que o levou a ficar tetraplégico. A minha questão, não quero que você retome isso, mas eu gostaria de saber a sua adaptação, como foi, né? O seu período de adaptação, me fala um pouquinho sobre isso. Olha, Bel, você sabe, porque você acompanhou, eu fui um privilegiado, não só por né, isso tudo ter acontecido pós-convenção, né, porque a convenção deu um outro tom, né, para tudo, botou a deficiência em pauta, né, e antes podia ser muito pior, né. Então, numa época, eu lembro, inclusive, daquela novela que tinha Menino Tetraplégico, ou seja, a questão da deficiência foi colocada na pauta geral, né, dos países. E o Brasil foi um país que abraçou essa pauta de uma forma, pelo menos, que é compreendida como especial, né? As pessoas lá na ONU e tal veem o trabalho do Brasil como né, bastante significativo. Mas isso é outro assunto, né? Estou dando um pano de fundo, né? E depois, obviamente, a LBI, mas principalmente a Convenção de 2006, né? Eu quebrei o pescoço em 2007, né, a convenção foi abraçada pelo ordenamento jurídico brasileiro aí em 2008, 2009, não é isso? Uhum. Então né, eu peguei uma fase boa para ter deficiência, não é bem assim, não. Eu peguei uma nunca é uma fase, nunca é bom ter deficiência, viu? Juro, mesmo com esses avanços, porque tem gente que às vezes glamoriza, né? Você sabe disso, né? Sim, Não é bom, romantiza, né? né? Romantismo, a gente tem que evitar. Mas, de novo, voltando aqui, eu tive uma sorte tremenda também, graças ao que eu trazia comigo, né, já um pouco da bagagem, né, eu não foi ao nascer, eu já tinha uma vida inteira vivida, né, então eu tive a sorte de ter uma reabilitação muito bem, né, muito bem feita, primeiro na CD e depois na transição para o Luci, que na época era DMR, né, você lembra? Eu conheci a doutora Linamara, que foi uma madrinha para mim, né, em tudo que quis dizer na minha reinserção no mundo, né? Ela pautou, me ajudou em muitas coisas, e principalmente me convidando para trabalhar na secretaria lá com vocês, né, no time inicial, embora eu tenha começado um pouquinho depois, até porque eu não sabia nem que roupa colocar, sabe aquela? Eu estava de moletom ainda, em casa. Isso foi muito bom, porque eu me reabilitei trabalhando com o tema sobre qual, né, a realidade para a qual eu precisava me preparar, né, ali naquele momento. Então, né, não dá para ter uma confluência, né, de acontecimentos, né, de ações, de iniciativas mais concatenadas do que essa. Então, Perfeito. eu tive foi bom, mas foi muito difícil, Bel. Passei anos, né, muito triste, muito sem vontade de fazer as coisas. Embora eu trabalhasse na secretaria e fizesse coisas lá, na Secretaria de Estado dos Direitos da Deficiência, né, se lembra, a gente fez tanta coisa na área de tecnologia assistiva, por exemplo, na área de articulação com municípios, acho que foram as duas áreas onde eu mais me empenhei, né? Uhum. Então, quer dizer, me reabilitar com a oportunidade de fazer esses projetos, né, foi impagável, né? Então, mas mesmo assim, de novo, processo lento,
né? Fiquei triste, difícil de acostumar, né? Nem sempre a minha imagem exterior, né, representava de fato o que eu estava sentindo por dentro, né? A gente acaba mascarando muito, né? Colocando uma cara melhor, né, para o mundo, mas por dentro você está se remoendo né, Tá se e é muito reconstruindo, duro. né, Cid? Não, e é muito duro na prática, porque não é uma questão filosófica, é uma questão Uhum. prática. É Prática. todo dia acordar, todo dia fazer, sei lá, quantas sondagens de alívio por dia, fazer fisioterapia, e ajuda para isso, ajuda para aquilo. Né, e é duríssimo. Cadeira de rodas é coisa para faquir, eu digo, né? É um negócio, né, desconfortabilíssimo. Então, mas estamos aqui, né? Depois de Sim. 17 anos, né? Não deixei de fazer as coisas, conquistei alguns espaços, ajudei a inovar e ajudar. Ajudei a ajudar algumas pessoas por aí pelo caminho, né? Sem Então, dúvida. tá, Cid, a nós equação estamos está positiva. perfeito, querido. Nós É. estamos completando agora 9 anos de Lei Brasileira de Inclusão. Ela foi aprovada em 2015. No seu olhar, né, tanto de profissional como de própria pessoa com deficiência, né, própria pessoa aí com tetraplegia, você enxerga mudanças? Você acredita que tem que mudou alguma coisa, que trouxe avanços à LBI? Olha, ele é bem um marco, né? Ela é elogiadíssima né, por gente de fora do Brasil, inclusive, né, pelos direitos que ela conseguiu, né, compilar ali e os que ela conseguiu criar. Só que a gente precisa agora, ela é uma letra dormente. Não vou dizer que é letra morta, porque não é, ela está ali, né, ela está esperando se tornar exigível. Porque muitos dos ativos da LBI carecem de regulamentação. Então, eu acho que dá para judicializar, viu, Bel? Isso é um tema para a gente discutir no Discutir, grupo ou perfeito. trabalhar. Eu acho, como nos Estados Unidos, boa parte das conquistas que eles tiveram, mesmo depois da publicação da ADA, né, do American Disability Act, que é a legislação americana na qual a LBI se inspirou muito, Uhum, a Convenção da ONU se inspira no American Disability Act, mas ela, uhum. em grande medida, foi regulada com ações judiciais. Então, né, o prejudicado não conseguia acessar um site, ele, né, acionava já direto, contratava um advogado, acionava, ou tentava um acordo antes de compensação e tal, ou já acionava na justiça. Então, as empresas morrem de medo, né, disso. E Lá. acaba fazendo Aqui, jurisprudência, né, Cid? Acaba fazendo totalmente. jurisprudência. Uhum. Exatamente. Aqui a gente não fez isso. Tem alguns poucos artigos regulamentados e tá como se a gente tivesse estado satisfeito com isso. Uhum. O mesmo movimento que que realizou, né, tornou viável, apoiou, né, como liderado em alguma medida pela Mara Gabrilli, né, no Congresso, naquelas épocas, foi todo o movimento que apoiou, né, esse processo parece que está confortável com as coisas como está, porque o momento agora, ou já é dos 8 anos para cá, Uhum. era desses mesmos atores, desses mesmos grupos, dessa mesma energia ser aplicada na regulamentação dos artigos que precisam de regulamentação da LBI. Perfeito, Cid, perfeito. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, Cid, a uma questão. Nós acompanhamos, nós que estávamos antes envolvidos aí com a luta da pessoa com deficiência, né, justamente com inscrever a LBI, que nasceu anteriormente como Estatuto da Pessoa com Deficiência, depois foi modificado. A gente via no início, Cid, muita movimentação, muita mobilização, muita união, né, em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje a gente não vê tanto isso. Você acabou de citar agora a questão da necessidade da regulamentação da lei. O que está acontecendo, Cid? Assim, tudo já foi conquistado? Não há mais nada a reivindicar? De jeito nenhum, muito longe disso. Até porque esse tipo de assunto, e tipo de demanda não tem fim. Você dá Uhum. a mão, aí você precisa dar o braço porque deixa eu refrasear isso. Porque as demandas vão mudando e Sim. elas vão se sofisticando, Uhum. Perfeito. né? Então,
ou a gente não está nada resolvido. O movimento político das pessoas com deficiência deveria estar melhor organizado, Uhum, né? E com mais força para ter uma atuação em termos de advocacy e de lobby no Congresso. uhum, Então, então, isso não existe, ou não existe na medida do necessário. uhum, Nós, como segmento da população, não temos essa força política que nós deveríamos ter. uhum, Veja aqui, nós temos a senadora Mara Gabrilli, que é, né, praticamente sozinha, mas um ou dois casos, né, de pessoas com deficiência no Congresso como um todo, uhum, né? Então, nós precisamos nos unir mais, talvez desenvolver novas lideranças. Tá? Acho que isso talvez seja uma questão que esteja faltando, né? Algumas lideranças, né, realmente se proporem como lideranças, né? E porque não é, né? Essas coisas você tem um pouco que se propor, uhum, né? Não vai, né? Você tem que dizer para as pessoas, olha, eu quero ajudar vocês nesse processo, vamos uhum, fortalecer essa organização, vamos nos cotizar para poder contratar um advogado para estar em Brasília, vamos, e uma série de questões como essa. Mas perfeito. é fundamental, né, nesse grupo que a gente está, fundamental que as mesmas lideranças, militância, ativistas que viabilizaram a LBI têm que se juntar de novo para a gente regulamentar, aproveitar o governo Lula, que é, né, teoricamente um governo que dá atenção social e tudo mais, aproveitar essa janela para regulamentar a LBI, né, com Perfeito. toda a força que a gente usou para aprovar a LBI. Ótimo, Cid. Você está Concorda? tocando Você concorda? Você perfeitamente, concorda? sem dúvida, claro, claro. É uma necessidade, né? Você tocou numa questão importante que é necessário que haja lideranças lá para fazer esse lobby, para fazer esse estímulo, né? Essa motivação para que alguém abrace essa questão e leve para que haja regulamentação. Cid, voltando para a questão do cenário político, você foi um gestor público que, assim, em resumo, e o que eu me lembro nesse momento, em duas ocasiões, você foi secretário adjunto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo e também você foi secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Governo Municipal também aqui em São Paulo, não é? Então, são cargos bem fortes, que exigem bastante empenho. Gostaria que você fizesse uma avaliação desse período e, assim, como a questão de participação política está previsto também na LBI, por que a gente não vê, são duas questões aí numa mesma só, no mesmo ponto. Por que a gente não vê tantas pessoas com deficiência envolvidas na questão da política, né? Como foi sua trajetória, como é que você avalia e por que as pessoas não têm tanto envolvimento? Bom, lá atrás, em 2000, 2001, eu trabalhei no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Uhum, Na presidência, quando ele estava na presidência, eu trabalhava com governo eletrônico, assim, certo. os primórdios do governo eletrônico. Embora fosse ano de 2000, o Brasil estava um pouco atrasado na história. Vamos lembrar que a internet comercial no Brasil começou em 96. Uhum, Então, 2000, né, as coisas são tão aceleradas, tal, mas de qualquer jeito estava se dando em 2000. Eu trabalhava na construção do primeiro site brasileiro de governo eletrônico. Era o Rede Governo, chamava. Bom, então tive esse episódio também. Eu adoro o Estado, adoro a gestão pública, né? uhum, Eu acho a coisa, talvez, assim, mais nobre que tem é você servir ao próximo, servir à sociedade, nem ao próximo, à sociedade, né? perfeito. Ao coletivo. Eu Uhum, acho isso, né, acho isso muito nobre, né? Você ser um servidor público. E é o tipo da coisa que você acaba né, pegando gosto pelo tema, porque, se bem feito, com honestidade, com responsabilidade, com a visão técnica e política da coisa, né, dá para fazer muita coisa e a gente começa a sentir, né, o impacto das nossas próprias ações num plano mais amplo que é o plano da sociedade, né? uhum, Então, isso é muito gratificante. Eu adorei, adorei. Eu sempre tive esse viés,
desde lá de trás, como eu te falei, mas eu passei 8 anos na secretaria com a doutora Helena Mara, com você, Uhum. né, Estadual, com os né? nossos amigos. 8 anos lá, os quais, acho que os 3 últimos anos, 2 últimos anos, foram como secretário adjunto. Uhum. Maravilhoso, uma experiência maravilhosa, né? Não só como pessoa com deficiência, entendendo, se reentendendo, como, de um modo geral, como ser humano, né? As relações que a gente criou, né? A gente foi pioneiro em muita coisa, né? Moldando o que o Brasil inteiro, de uma forma ou de outra, consome hoje em termos de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Então, né, Perfeito. sob o comando da doutora Helena Mara, ainda por cima, né, os legados que foram deixados, então é maravilhoso. E o secretário, quando eu fui secretário, então, uma felicidade e uma responsabilidade ainda maiores, porque, né, eu tinha que pegar todo aquele, teoria, aquela bagagem, aquilo que eu aprendi no Estado e praticar na prefeitura, né, e testar, e me testar, né, como gestor, como líder do processo, né. Então foi muito legal. Eu seria secretário de novo, né, sempre. Eu tô à disposição. Os prefeitos me escutem. Atenção, Estou à pessoal, disposição. né? Estou à disposição. Perfeito. Mas eu acho, mas Bel, acho que não vai acontecer de novo. Sabe por quê? Porque cada vez mais, infelizmente, os partidos, né, quando chegam, né, na prefeitura do governo, eles rifam esses cargos. Esses cargos são dados a qualquer igreja, a qualquer partido, qualquer Entendi. pessoa que não se elegeu, né? Eu só fui secretário municipal, né, muito claramente, porque o João Dória foi prefeito e ele quis fazer um secretariado diferenciado. Técnico, É, né? ele não quis comer tanto, e técnico e com afinidades com ele. Ele não Perfeito. quis comer tanto na mão dos partidos. Então Uhum. ele foi me pescar lá na secretaria, eu era adjunto lá, mas não tinha um trabalho técnico, mas não tinha um trabalho político. Eu não Uhum. tinha suporte político, nem articulação política. Se eu fosse depender disso, eu não, quer dizer, eu não seria. Eu só fui por esse. Ele, de fato, montou uma empresa, um secretariado bastante diferenciado em Uhum. primeiro momento, que foi se diluindo ao longo da gestão, principalmente da gestão Covas. Né? Uhum. O que o João Dória plantou em termos de, né, diferencial, né, às vezes se diluíram um pouco. Uhum. Mas, agora, assim, encerrando, né, a pergunta aqui, a resposta. Adorei ser secretário, adorei. E eu fiz, Bel, sem falsa modéstia, eu estou até organizando material agora para ver se eu faço alguma publicação. Está tudo tão bem organizado, está lindo. Nós fizemos né, uma super gestão, Bel. Eu Bacana. não sei até que ponto isso fica evidente, porque com o fim das grandes mídias, é difícil a gente se comunicar. Né? É, Redes diluiu nas sociais redes sociais, não é? Rede social é um bicho, né, a se aprender. É, E é. eu não tinha esse conhecimento todo. A gente não conseguiu contratar a Secom não deixou a gente contratar uma assessoria Hum. para comunicação em geral. Então, Certo. talvez a perspectiva que as pessoas têm. Não, a maioria das pessoas nem sabe que tem essa coisa da pessoa com deficiência. Mas a perspectiva para muita gente pode ser de, não sei, não vi, não conheço. Mas nós sabemos tanta coisa. Uhum. 360 graus. Blindamos as instituições de acolhimento na época da pandemia, não deixando acontecer como aconteceu na Europa, na Itália, na França, nos Estados Unidos, em clínicas totalmente dizimadas. A Uhum. gente começou antes. Bom, isso é um exemplo dos trocentos mil que eu podia dar de. Então, eu queria muito ter ficado na segunda, né, lá Uhum. quando o Bruno se elegeu. Mas aí não deu, porque aí sim eu ia voar. Porque demora para você aprender a ser secretário. Uhum. Principalmente, Bel, o maior gargalo, eu acho que é um grande aprendizado aqui, perder o medo de gastar dinheiro, saber como, entender os processos de compra, Direcionar, né? não, e as licitações, como fazer para que elas rendam o que você quer.
né? O que você quer contratar. Mas, então, esse aprendizado, eu acho que, para mim, se eu tivesse passar alguma visão para qualquer gestor público, eu diria exatamente essa. Aprenda a gastar de forma legal, porque por tudo exige dinheiro. Tudo que você Uhum. vai fazer exige dinheiro. E Sim. para esse dinheiro sair do caixa, você precisa de um processo formal de licitação ou do que seja. Então, Uhum. aprenda a fazer isso, que a sua gestão aí vai ser uma gestão técnica, política, porque essas questões práticas vão estar equacionadas. Perfeito. Cid, por que nós temos tão pouco número de pessoas com deficiência voltada para se interessar nesse mundo político? A gente não vê quase, né? Eu acho que a falta, não, Bel, é falta de abertura, é falta de espaço. Porque, por exemplo, as empresas não têm lei de cota, elas são obrigadas a contratar. Infelizmente, com pessoa com deficiência, se você não é obrigado a contratar, você não vai contratar. Esse é o retrato do mercado, né? Uhum, Com exceções, obviamente. Então, quando eu fui, né, na transição, quando lá em 2016, eu cheguei em todos os secretários e atormentei os secretários para que eles contratassem pelo menos uma pessoa com deficiência. uhum. Alguns contrataram. Quer dizer, não foi um programa bem sucedido, porque eles não queriam, eles estavam, né, a visão é de capacitismo, que a pessoa com deficiência vai atrapalhar ou vai dar trabalho. Eles Acho que subestimam a esse é o. capacidade. Não, e esse é um ponto muito grande. A pessoa vai dar trabalho, vai Vai precisar de ajuda para ir para o atrapalhar. Não só banheiro, não vai vai, conduzir, como vai é, atrapalhar. vai Nossa, atrapalhar. ainda Você vai existe ter que isso, levar no Cid. Ainda banheiro. é Ah, assim. então, quando você não tem essa obrigatoriedade, ninguém contrata. E quando você não contrata alguém com deficiência para a gestão pública, obviamente você não vai ter ninguém com deficiência na gestão pública, né? Né? Não, na verdade, tem sim. Por exemplo, o município de São Paulo tem mais ou menos 600 funcionários públicos municipais com deficiência. Mas Certo. É, estão ali é pouco, né? escanteados, depreciados. Nós Uhum. fizemos um super trabalho de tecnologia assistiva voltada para esses 600 funcionários. E entrevistamos um grupo multidisciplinar, perguntamos o que eles queriam para começar. Daí prescrevemos o que nós achávamos que eles deveriam ter, inclusive vários itens que eles queriam, um investimento de, sei lá, R$ 600.000, né? Por aí, porque a gente fez isso com as escolas também, com 1.000 alunos. Então, demos as tecnologias assistivas que eles precisavam para voar, era o lema do negócio. Era até emocionante ouvir os funcionários públicos. Nunca fomos tratados assim, nunca nos deram essa importância de ver o que nós precisávamos para performar, Uhum. né? E isso melhorou muito a autoestima deles, o relacionamento com os outros colegas. Então, esse é um quadro, né? Mas uma outra razão de a gente não ter lideranças com deficiência na área política, né, é o fato de que toda eleição sai trocentos candidatos à mesma coisa, com deficiência, né? Trocentos Aham, candidatos com aham. deficiência às mesmas vagas. Então, pulveriza os votos num nível que não chega, a pessoa não chegou nem perto. Ah, entendi. Existe alguma perspectiva de mudança, Cid? Como poderíamos mudar Olha, esse quadro para que houvesse mais abertura? ó, bom, encontrar. O ideal seria algumas grandes associações fortes, poderosas, instituições de pessoas com deficiência que apoiassem, né, vários programas ou iniciativas, tudo, lobby, inclusive e tal. Né? Eu acho que precisavam surgir lideranças, lideranças que queiram fazer isso. Eu, por exemplo, não, puxa, se candidato a vereador, não quero. Não é minha praia, por exemplo, o legislativo. Não Certo. quero. Não, né, acho que eu dou uma boa contribuição
da onde eu estou. Eu tento ajudar um pouco na área política, mas precisa ser alguém, por isso que eu tenho uma organização forte, precisa ser alguém full-time pensando no assunto. Exatamente. O Disponível diretor para isso, né? executivo, ou o secretário executivo dessa organização forte, poderosa, que reúne todas as outras associações do Brasil. Né? A Entendi. gente tem um racha. Não, e a gente tem um racha, né? É, associativo e de militância, né? Que Uhum. são os pró, os que não, radicais, mas os que acreditam puramente no ensino inclusivo e aqueles que dão margem para, em alguns casos, você ter ensino especial. Então, esses dois grupos É. não conseguem se conversar. Inclusão Não, versus especialismo, né? mas né, eu acho que falta de conversar, porque os dois grupos têm razão nas coisas que falam. Uhum. Né? Eu acho, né, tem, né, Teria que unir os eu, eu, esforços, a- né? Unir, exatamente, né? né? Isso aí é um ponto importante, óbvio, né? A questão da educação inclusiva e da educação especial. Mas né, eu acho que, inclusive em termos de mais transições, né, em alguns casos, a educação especial é justificável, né? E ainda mais se for já com uma perspectiva de mudança com o tempo. Uhum. Para muita gente, né, a questão da educação inclusiva foi muito, embora tivesse avisos há anos e tal, mas foi muito abrupta, por Uhum. falta de conhecimento. Então, às vezes, todo mundo sabia que a exigência há anos se dava, mas a pessoa lá, não sei aonde, não tem, não chega essa informação, não Uhum. chega esse conhecimento. Uhum. E mesmo aqui em São Paulo, né, Verdade. para muita gente, então, Muito abrangente, né? Cid, eu gostaria de voltar a entrevistar você numa outra circunstância, tá bom? Porque eu acho que você tem muito a dizer. Você tem muito conhecimento, muita não, experiência a compartilhar. Quero muito voltar a entrevistá-la, tá bom? não, Então, eu acho que que não é assim, acho que eu falo, eu respondo demais quando assim, eu estico muito as respostas. não, Então eu não, acho acabo. que você tem bastante informação a passar. Por isso que você Eu tenho mesmo, consegue, não é verdade? Eu acredito. E é vamos voltar verdade. a conversar aqui nesse mesmo espaço. Eu gostaria das Legal, suas, Bel. quero agradecer muito, viu, que você esteve aqui com a gente, a sua disponibilidade e, por favor, as suas considerações e a sua mensagem pelos 9 anos da NBI, sua mensagem às pessoas com deficiência, profissionais e familiares, por gentileza. Pessoal, vamos nos unir, vamos nos juntar, vamos nos reunir, vamos conversar, vamos tentar novamente ter um movimento político de pessoas com deficiência, né, à altura das necessidades que ainda se colocam, estão ainda muita coisa por fazer, né? Então, nesse quadro, até me voluntario, né, num quadro desse a ter papéis aí junto com outras pessoas de tentar organizar esse cenário. Então, né, vamos nos juntar, vamos regulamentar a LBI e com certeza absoluta, Bel, com a LBI regulamentada direitinho, o mundo das pessoas, a vida das pessoas com deficiência vai ser outra. Ótimo, perfeito, Cid. Muito obrigada, querido. Até a próxima. Grande abraço. Valeu, querida. Obrigado. Valeu, Tchau. beijo, tchau.